Que o Senhor nos ajude. Cada revelação que vem traga vida em nós. E como o profeta dizia, o profeta sempre dizia que põe você naquilo que você está a falar e não põe a sua mente a viajar. E que, no dia que esse irmão estivesse aqui, eu gostaria que esse irmão estivesse a escutar, mas pensa sobre ti mesmo. Irei pensar sobre mim mesmo. Toda a pregação é para ti. Porque quando Deus te ama, te envia um homem. É por isso que Deus enviou o profeta para nós. Então, alguma parte do mundo está a ficar meio-dia. Acredito que em Austrália já de noite, outra América pode ser já meia-noite. E o tempo é completamente diferente. Cada zona tem seu tempo. Mas tenha certeza que estás acordado. Se é noite onde estás, não fica na tua cama a dormir. Então é uma conferência. Não é tempo para dormir. E creio a Deus que Ele vai ser gracioso a nós e Deus vai nos abençoar. Há muita coisa que nós aprendemos sobre o ministério pródigo. Deus deu sinais claros sobre o ministério pródigo. É incrível. O número 1 foi a separação prematura. Algumas pessoas se separam tão cedo. Nos separamos a nós mesmos. Alguns não somos como cobras. No momento que são dados luz, não procura mais a mãe, nem procura mais o pai. Que Deus nos permaneça humilde. Que sejamos conectados à fonte das nossas bênçãos. Diga amém. Vemos que o segundo sinal do filho pródigo é o que nos faz estarmos muito distantes do Pai e distante da presença de Deus. Alguns de nós começamos a orar a Deus, pedir a Deus que Deus abençoe o nosso ministério. Estamos bem conectados a Deus, mas enquanto o tempo vai passando, nos separamos do Pai. Que o Senhor nos traga de volta nessa conferência. Que Deus reaviva nosso ministério através dessa conferência. Que sejamos conectados à fonte da vida. Amém. O ministério pródigo é alguém que gasta seu ministério pela vida, pela uma vida esbanjadora. Que nunca percamos as nossas vidas. Que nunca desperdiçamos nossa oportunidade. Nunca desperdicemos a nossa oportunidade. Há muitas oportunidades que Deus nos deu. Que não percamos essas oportunidades. Diga amém. Número 5. O ministério de comer comida de porcos. Comer alimentos de porcos. Comida de cães é muito melhor do que comida de porcos. Porque a comida dos cães às vezes são sobras de comida de ser humano. Mas quando os porcos comem exatamente aquela comida suja. Misericórdia. Como é que você pode sofrer com comida dos porcos? Não posso esperar pela revelação que Deus está trazendo ao nosso caminho. Tu consegues esperar onde quer que esteja. Eu estou apenas a aquecer-nos para quando o profeta voltar nos levar a um outro alto nível.
Então, assim que estás sentado, põe distante os seus telefones que vai te distrair e te levar o seu foco. O número 6, o ministério de alguém que se junta ao sistema circular. Uau! What a blessing. Que bênção. May God help us. Que Deus nos ajude. May we stay the reason why God called us to be church and to be connected, to be a spiritual entity. Que sejamos a razão pela qual Deus nos chamou para estarmos conectados no ministério e na nossa vida espiritual. Número 7. A ministry that must be re-educated with God's word. Um ministério que deve ser reeducado com a palavra de Deus. A palavra de Deus está vindo vivo em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Iremos de volta à Bíblia. Se a fundação for destruída, não há esperança para o justo. O número 8. O ministério começa a tomar decisões corajosas. É um ministério que Deus está nos guiando. Vamos tomar decisões que devemos tomar. O filho pródigo diz que eu irei voltar. Vejo você de volta a Deus. Vejo a sua igreja reconectada a Deus. O miúdo diz que irei voltar. Não me importa o que qualquer pessoa pense. Eu estou a tomar decisões duras. Estou a tomar decisões bravas. Tu pode rir de mim, mas eu estou a voltar. Tu pode ridicularizar, mas estou a voltar. Estou vendo nosso ministério a voltar para Deus. Diga amém. E número 9. Um ministério de alguém que se humilha para dizer que eu estava errado. Eu estava errado. O profeta estava nos dizendo o quão Deus lhe disse quantas coisas ele estava errado sobre elas. Que Deus nos dê um coração humilde para que possamos enxergar onde é que falhamos, para vermos onde que erramos. Que nunca sejamos tão grandes para dizer que estamos errados. Estou errado, estou voltando. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude para ver o nosso estado presente e voltar a Deus. No número 10, um ministério que está perdido. Misericórdia. O pai disse que esse miúdo estava perdido. Onde está o seu ministério agora? Onde começaste e onde estás agora? Não estás perdido em algum sítio? Estás perdido em algum sítio? Perdemos caminho. Mas Deus está a nos ajudar através dessa conferência. É por isso que devemos sentar e escutar aquilo que Deus está a nos direcionar através do nosso profeta. Em qualquer área que nós queremos a restauração, que Deus está a trazer a restauração nessa área. A crer nisso. E número 11. Um ministério que está morto. Isto é sério. Um ministério que é morto. Deus vai nos trazer vivos. Há razões porque você está inscrito nessa conferência. Há razão pela qual você registrou para fazer parte dessa conferência. Deus quer trazer vida no seu ministério. Deus quer fazer nova coisa no nosso ministério. E Deus vai fazer isso. Se crê, gritam amém no seu país. Gritam amém no seu escritório. Gritam amém no seu escritório, na sua igreja. E número 12, o ministério que tem um irmão mais velho, um exemplo que não podemos seguir. Que Deus nos ajude. Que Deus mostre misericórdia. Agora o profeta está pronto. Fiquemos de pé, vamos receber o profeta. Father, thanks for the blessing of this day. Pai Celestial, muito obrigado pela essa bênção desse momento. Guia-nos em nome de Jesus Cristo. Amen. Amém.
You may be seated wherever you are. Pode sentar onde quer que Our se subject encontra. is prodigal ministry. O nosso tópico é o ministério pródigo. Right. So we are looking at what creates prodigal ministries. Então estamos a ver aquilo que cria o ministério pródigo. Prodigal means wasted. Prodigue veut dire gaspiller. And the picture that we have of the prodigal O son pródigo significa algo perdido of separation, e a imagem que temos sobre do filho pródigo é a separação, devastação, distração. L'image que nous avons de l'enfant Essa é a prodigue, imagem que c'est temos pelo filho pródigo. une dévastation, un gaspillage. amen. Amém. So what causes this to be? Então, o que Qu'est-ce qui causa fait isto? que cela arrive? And so number one, Então, número a ministry of ministério someone who prematurely separates from his divine appointees. ministério de C'est, alguém ministère de que se quelqu'un separa sépare prematuramente prématurément de do seu ses apontamento personnes appelées, à divino. qui il est appelé. Now, everybody Então, has a divine appointee. toda pessoa tem uma ordenança divina, Quelqu'un qui est appointé divinement. Whether you know it or not. Que vous le sachiez. sabendo sim como não. In Ghana, I'm preaching from Ghana. Em Ghana, estou pregando de In Ghana. Em Ghana, I have an assemblyman. eu tenho um homem da assembleia na minha área. J'ai un représentant de l'Assemblée dans mon quartier. I don't know him. Je ne le Eu não connais conheço o representante da minha zona. I have a member of parliament, an MP. Tenho um membro do parlamento na minha área, Mon quartier. I don't know him. mas não o conheço. But I have. Mas eu tenho. Number three, O número 3, I'm telling you my appointees. estou a falar dos meus nomeados que eu não os conheço. I have a mayor. J'ai Tenho- un maire. Tenho o presidente do município, porque estou na cidade de Accra. La ville d'Accra. Appointed Ele foi nomeado for this city sobre essa cidade of which I am na qual eu estou, a Je resident. vis. na qual eu estou residindo, mas não o conheço. I have a regional minister. J'ai Tenho un um ministre ministro de la regional, I don't know région. Je não o conheço. who he is. qui Não sei quem ele é. Se é uma mulher, é um homem, eu não sei. Do you Não know? sei. Você sabe. Then I have a president. E eu tenho um presidente, Because I'm in Ghana. porque eu estou em Ghana. I know him. Eu conheço a ele. So, your divine appointees, Donc ceux qui Então, sont nommés, a sua nomeação effectivement divina dans ta vie, ils existe. existent. whether you know them or not, Que vous les connaissez. Quer conheças ou não, elas existem. they have been appointed Existem pessoas nomeadas under this constitution, que sobre essa Constituição, God's constitution na Constituição de Deus of His Word, e da sua palavra, and whether you are fully aware of it or not, quer você esteja consciente disso ou não, there are certain people that have been appointed by God to be over you. existem certas pessoas que foram nomeadas por Deus para estarem sobre si. Prematurely separating from these people Então, a separação prematura dessas pessoas will lead to disasters. vai guiar a um desastre. Disaster followed by disaster. Desastre acompanhado de desastre, acompanhado pelo outro desastre. And the first thing that the prodigal ministry does is to separate and disconnect from people that are divinely appointed or sent to you. E a primeira coisa que o Ministério Pródigo faz é se separar ou separar-se prematuramente das pessoas que foram nomeadas para ti. And that is a tragedy E é uma tragédia that leads to a cascading series of tragedies. que guia a uma série de tragédias. L'un de l'autre. Amen. Amém. So, I am hereby showing you your appointees. Donc, Estou aqui, portanto, para te mostrar os seus nomeados. dans ta vie.
Sim. I'm introducing to your mayor. Je vous Who you may présente not know. le Pode maire, ser Your ao- assemblyman, whom you may not know. pode ser o homem da Assembleia, o seu ministro regional, o seu presidente do Your município, MP, your member of o parliament. seu membro da your parlamento area, que você não who you don't know. conhece, tu ne connais pas, Your municipal chief executive, your MC, ton député du gouvernement deputado do whom you governo. don't know. que tu ne connais pas. Are you ready to discover? Estás pronto para descobrir À découvrir essas toutes ces pessoas? personnes. Departing from them is easy when you don't know them. Separar-se delas é De muito te fácil quando séparer você não as d'eux si conhece. tu ne les connais pas. Departing from them is easy when you have not learned their value. In your life. Separar-se delas é fácil se você ainda não aprendeu o valor das mesmas na sua vida. The prodigal son O filho pródigo L'enfant prodigue didn't think that he needed his father O filho for pródigo his continued success. in não his life. pensou que precisava do seu pai para um sucesso contínuo da sua vida. dans sa vie. So let us start with a pastor. Então vamos começar com um pastor apontado pelo Deus, nomeado pelo Deus, Nommé pour toi. Your 7 appointees. dos seus 7 apontados, You must not depart from. Desquels dos tu ne quais dois pas você te não séparer. pode se afastar, Lest your ministry turns into a prodigal ministry. para que o seu ministério não se torne um ministério pródigo. Amen. Amém. Lest what? Your ministry Para que o seu ministério into a se prodigal torne ministry. em um ministério pródigo. I hope you are understanding what I'm saying. Eu espero que esteja Saying that percebendo o que estou the dizendo. prodigal son Estou had a dizendo que father. o filho pródigo tem um filho, tem um pai, dizia. E levou, iniciou uma viagem a um país muito longe, para estar distante do seu pai o quanto possível. And that led to a series of cascading events. E aquela atitude guiou a uma série de eventos desastrosos. Événements qui se suivaient l'un de l'autre. One followed by another. Un suivait l'autre. Evento seguido pelo Until outro. it got to the point of no return. E ao ponto de se encontrar numa situação em que não tinha volta. I believe that your ministry, Eu creio que o seu ministério está voltando what is it supposed to be? para Je crois que onde ton deveria ministère va estar. retourner à Amen. ce qu'il doit être. I want you to listen very carefully. Eu quero que escutem-me cuidadosamente. Amen. Amém. Number one, Número 1, pastor God has appointed. que Deus nomeou para ti. Que Dieu a Jeremiah chapter 3, Jeremias capítulo 3, verse 15. versículo 15. verset 15. And I, that is God, Moi, Dieu, Eu que é Deus, I will give you eu que sou Deus, dar-te pastors pastores according to mine heart. de acordo com o meu coração. I will give you je Eu darei de pastores according to my heart, de acordo com o meu coração, which shall feed you que vai te alimentar with knowledge com sabedoria and understanding. e entendimento. Yes. Sim. This is God speaking. Esse é Deus a falar. I will give you. Eu dar-te, Whether you know him que vous querendo, connaissez conhecendo Ele or como you don't não, know him, ou pas. ou como não, it's up to you. cabe a ti. You can easily have people sent to you, Você- appointed to you, given to you. that Você you pode ter don't know. pessoas nomeadas, pessoas indicadas para ti que você não conhece. Assim como eu te disse, eu confesso, não conheço o homem da Assembleia da minha zona. Nunca ouvi falar sobre o nome dele I don't know the mayor. e não conheço o presidente do município. Costumava conhecê-lo, mas agora já não sei quem é. Se você conhece o presidente do município, pode me dizer. Je vous Mas eu te darei. So when you came to this world, Quand vous êtes Quando arrivé você dans veio a esse God mundo, had somebody Deus tinha alguém or some people ou algumas pessoas had in mind que tinha em mente give to you, que daria a ti pastor to you. para seres pastor, para serem pastor para ti. When you came to this world, Quando você veio a esse mundo, God's mind. essa l'esprit de Dieu. a mente de Deus é que era de te dar alguém para ser um pastor para ti. Deus diz que eu te darei. And so when you say, I don't need you, Então, quando você diz que eu não te preciso, e Deus diz que desculpe-me, desculpe-me, sorry for yourself. desculpe por si próprio, lamenta por si próprio. I don't need it. Eu não I'll preciso give disso. you, I don't need it. Deus diz que te darei e você diz que eu não preciso. Pas besoin. Like,
you are going somewhere. The father says, take this. I don't need. É como se I don't você need estivesse all a ir para I um don't need your sítio things. e o teu pai diz que leva isto aqui. E você diz que eu não preciso das tuas coisas. Yes. Sim. I'll give you somebody that is- Deus diz que eu te darei alguém, eu que eu tenho para ti. E você diz que eu não preciso disso. Yes. Can somebody give me an envelope? Alguém pode me entregar um envelope. They're giving you. Huh? So I don't need it. Você foi dado. Você diz que eu não preciso disto. I will give you. I will give you. Dar-te-ei. I will give you. Dar-te-ei. Huh? Yes. I give you. I don't need it. Take. I don't Você need diz it. que eu não preciso. Toma lá. Você diz que não preciso. Não preciso. I don't need it. Você diz que não preciso. Beautiful. Bonito. I don't need it. Você diz que não preciso. Yes, I will give you. I don't need him. Eu darei-te a ele e você diz que eu não preciso. Você sabe o que tem naquilo? I don't need it. I don't know what I don't need it. Você diz que não sei, não preciso. Você nem sabe o que You tem can nele. immediately see the beginning of tragedies. Enquanto você pode ver o início de Even tragédias. somebody who is in Tragédias. class 2 or 3, Mesmo a pessoa que está na classe 2 ou classe 3 já pode ter visto esse tipo de coisas. I will give you pastors Eu dar-te pastores according to my heart. de acordo com o meu coração. Now it's interesting. Então é interessante, People who God gives to you, as pessoas que Deus dá para ti, você não escolhe essas pessoas. wow. Uau! It seems you don't really have a choice. Parece que você não tem escolha. Você escolheu seus pais. Parent, I choose you. Pai, eu te escolhi. Sorry. Desculpa. Sorry for yourself. You must be Lamenta saying por sorry si to próprio. yourself. Você deve dizer desculpa por si próprio. Did you choose your parent? Você escolheu seus pais. And when you Você, started, you say, hey. você acordou e começou a enxergar. Você disse, oh, você é meu pai. Você é o tal. And now you suddenly have a parent. E de repente você já tem um pai. Will Então, give you eu te darei. pastors Eu te darei. Eu lhe darei pastores de acordo com o meu coração. Wow. Uau! So everybody watching me, Então- including Mr. Big Stuff, Toda pessoa me assistindo, Mr. incluindo Independent Chairman, o homem grandioso, incluindo o mestre independente, o especialista em separação. you are included in the Bible. Você está incluído na Bíblia e nas escrituras bíblicas. Will Eu darei, pastors dar-te pastor, eu vos darei pastor segundo o meu coração. what I want. O que eu quero, Will feed you. que vai te apresentar com a ciência e a inteligência. I don't need it. E você diz que eu não quero isso. I don't need it. Você diz que eu não preciso dele. Eu não preciso dele. Tragedy has begun. E a tragédia começou. E você diz que não precisa. E não é verdade, você não precisa dele. Você precisa dele. Beautiful. Bonito. And it shall come to pass E acontecerá that when you are multiplied, que quando você multiplicar increased e aumentar the land, no in terreno, those days, na that is terra in the naqueles days when dias, I give you the pastor. e no dia que eu vou te dar pastores, A pastor is someone who feeds you. o pastor é alguém que A vai te shepherd alimentar. is feeding the flock. Um apassionador está a alimentar a ovelha dia e noite, defendendo a ovelha. That is the work of a shepherd. Esse é o trabalho do apassionador e o pastor. Feeding, Alimentar, 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 falar about everything. acerca de tudo. Talking about everything. Falar acerca de tudo. I don't need him. Eu não preciso dele. Você precisa dele. Huh? And what is the result? E qual é o resultado Having a pastor de ter um pastor que está te alimentar, que Deus nomeou? increasing and multiplying. É o aumento e a multiplicação. Listen, I want to say something. Escuta-me, eu quero dizer algo. Never accept Nunca aceite, stopping increasing. nunca aceite parar de aumentar D'arrêter d'être fructueux. Till you die. até que moras. It's a sign É um sinal that de que are in the wrong state.
é um sinal de que estás num estágio errado. God's plan for us, O plano de Deus para nós ever increasing é plan. sempre aumentar, é um plano de multiplicação. Going from glory Deus nos pôs num plano em que iremos de glória para glória. It Amém. never changes. E nunca irá mudar. You will always be increasing. Estarás sempre multiplicando. Amen. Amém. And when you are not increasing, E quando não estás a you must multiplicar, become worried. deve se preocupar. Amen. Amém. You must become worried. Deve se preocupar. Why? Por quê? Because when you are being fed, Porque quando és you alimentado, will be increasing. sempre irás aumentar. Yes. Yes. And if you notice, they're always measuring growth rate, economic growth, and so on all the time. É sempre a verificar, sempre se mede o crescimento econômico em todos os momentos. So it shall come to pass. Então acontecerá Multiply. que irás multiplicar, Your church must be multiplied. a tua igreja deve multiplicar. De uma igreja para duas igrejas. Yes. Sim. It must increase. Deve aumentar. O tamanho deve aumentar e não reduzir. Allow the truth. Don't be Se, afraid of the truth. se aceitares a If you verdade, allow the truth, se aceitares a verdade, stare at you. olhar para si e vai modificar em Last ti. session I was telling you, Na- be a lover of the truth. Na secção anterior, eu te disse que seja amante da One day I verdade. look in my office Dia eu olhei para o meu and I escritório. felt that the people in my office were getting fewer. Eu vi que as pessoas no meu escritório estavam se tornando poucas. The office was becoming smaller. E o escritório estava se tornando pequeno. And I felt to myself, this cannot be a good thing. E eu disse para mim mesmo que isto não pode ser uma coisa boa. Because if I've had 10 people working with me in full-time ministry, Porque se eu tivesse 10 pessoas a trabalhar para mim a tempo integral, and the years are going by, e os anos estão passando, I should now be having 20 people working eu instead já of 10. devia ter 20 pessoas trabalhando para além de 10, porque estão aumentando. About 6. Porque não porque era 10, agora somos 6. That's decrease. Isso é a redução. Tudo que eu If I tenho, am in the right place, se estou num caminho certo, deve estar a aumentar. verse 18 says, the Conforme path o- of the just is as a shining light that shines more Conforme diz o and Provérbios more, 4, not less versículo and less. 18, La voie du juste est More comme and que os more. caminhos do justo é aumento, até ao caminho Don't perfeito. be afraid of the facts. Então não tenha medo do ministry. o facto do seu ministério. Are you increasing? Estás aumentando. The Bible says that when you accept the pastor, A Bíblia diz que quando você aceitar o pastor que Deus está a dar, you increase você aumenta and multiply e multiplicas multiplié. in the land Dans in la those terre. days. na terra. And they shall say no more the ark of the covenant of the Lord, neither shall it come to mind. When shall they E remember? nunca mais se dirá que a arca do pacto do Senhor, nem lhe virá ele ao pensamento, nem dele se lembrarão, nem visitarão, nem se They fará shall mais. call Jerusalem No versículo the throne 17, of the Lord, and all the nations shall be gathered unto it, to the name of the Lord, to Jerusalem. Neither shall they walk any more after naquele the tempo chamarão imagination a of Jerusalém, their evil o trono do hearts. Senhor, todas as nações ajuntarão a ela em nome do Senhor a Jerusalém e não mais andarão obstinados segundo o próprio seu coração. Who your divinely appointed Então, deve saber quem é o seu pastor devidamente nomeado, se bem que vais alcançar alguma coisa nessa vida. Então, deve dizer a si próprio que eu preciso dele. Divinement pour toi et insister à les connaître. no matter how big. Não importa quão grande você pode se tornou, Amen. amém. You do. Você precisa. And your growth depends on your pastor. E o teu crescimento depende do teu pastor. Number 2, Número 2, prophet um profeta, appointed, Nommé. sent to you. um profeta nomeado, enviado para ti, em Lucas 4, versículo 23. You need the prophet. Você precisa de Besoin du um. prophète. And verse 23 says, E no and versículo he said 23, unto them, you ele will disse a surely eles, say unto me this proverb, certamente dirá para mim esse provérbio: heal thyself. o Whatever doente we have cura a heard si done in próprio. Capernaum, do also here in thy country.
Verset 23, il leur dit E no assurément, versículo vous retenez ces 24 diz que paroles. Médecin, guéris toi-même, fais aussi ici dans ton pays. And he said, verily I say unto you, certamente no prophet is direi a ti, accepted não há nenhum profeta in que é his own aceite country. em seu But próprio I tell you of a truth, many país. widows Mas eu te were digo a in verdade, Israel in the days of muitas viúvas Elias, estavam when the heaven em Israel no was dia shut do up 3 years and 6 months, when great famine was throughout all the land. quando a grande fome But esteve unto na none terra. of them Mas was nenhum deles Elias sent. que eram enviados de Elias. Elias was sent to the woman. Quando Eliseu foi enviado para a terra, Elias foi enviado para a terra, foi enviado para aquela Sent unto mulher. Sarepta, a city of Sidon, unto a woman that was a widow. Sinon, à Sarepta, E nenhum de la deles Sidon, foi enviado a Elias, senão a uma viúva em Serepta de Prophet Sidon. is sent to an individual. Então, um profeta é enviado para o individual. I don't need him. je n'ai E você diz que eu não preciso dele. Careful now. Cuidado agora. Yes. So, when you disconnect Quand tu te Quando você déconnectes desconecta-se, from the person who is a prophet, de la quando você se personne desconecta de uma pessoa que é um profeta enviado para a sua vida e para o seu ministério, your ministry o seu changes. ministério muda. change. Amen. Amen. Amém. And when God reveals prophets to you, Quando Deus revela you are profeta supposed to a si, receive. o qual você devia The receber, more you receive them, quanto mais os the recebe, more the agency of the prophet works in your life. quanto mais a função do profeta irá funcionar na sua vida. In Hosea chapter 12 and verse 30, Em Oséias the Bible capítulo says, "By 12, the prophet, versículo the Lord 13, diz que pela brought Israel profeta, out of Egypt, and by a prophet he was preserved." Osée 12, 13. la Oséias Bible 12, dit, 13 diz que pelo profeta Dieu a ramené Israël, Israel foi liberto. d'Israël d'Égypte, et par le prophète, il l'a ramené. Amen. Amen. So a prophet is an agent C'est Um agent profeta é um for your agente deliverance from captivity. de da votre sua libertação do cativeiro. It's an délivrance de votre captivité. Yes, and it's an agent É um agente to move you forward de and te preserve you. mover Qui doit para te frente propulser e te te preservar. préserver. And God sends. E it says, Deus enviou, it was only that widow to whom Elijah was sent. Et c'est à foi seule- apenas sent to à aquela, cette veuve seule que Elias a été aquela So viúva a a qual pastor Elias was foi enviado given. para ela. God said, I will give you a pastor and I will send you a prophet. Então o pastor foi dado. Deus diz que te darei um profeta. And through that person, E através daquela pessoa, you will become você irá se tornar, what God wants you to become. irá se tornar aquilo que Deus quer que você se If I torne. look at my ministry, Quando eu vejo para o meu ministério, I cannot describe my ministry não posso descrever o meu ministério without talking sem about, falar acerca de, the prophet sent to my acerca, life sem falar acerca de profetas enviados para a minha vida, prophète que Dieu a envoyé dans ma vie. in the person of Kenneth Hagin. na pessoa de Kenneth Hagin. Amen. Amém. He was sent to me, I believe it. Ele era enviado para mim, eu creio. Ele foi enviado para mim, eu creio. And I think that is why Et je crois que E eu acho que é por isso. I felt God offended. E há muitas vezes que eu senti que Deus está ofendido comigo. J'ai senti que j'ai offensé Dieu. A number of times. Like, muitas like vezes. he's offended. That Muitas vezes eu sinto que Deus está ofendido por mim. E uma das vezes, when he was leading me to give an offering to Kenneth Hagin, and uma das vezes foi quando Deus guiou-me para dar uma oferta ao Kenneth Hagin, e eu decidi a não dar aquela oferta porque eu senti que ele tinha muito dinheiro que ele não precisava da minha oferta. Esse é o Kenneth Hagin. yes, Je sentais que Dieu voulait que je lui donne une offrande, mais je me suis entêtée et j'ai dit qu'il n'a pas besoin de mon offrande. Donc, Amen. j'ai refusé Amen. de lui donner. yes. It's one of the times in my life É uma das vezes na minha vida que eu senti que o Espírito Santo estava ofendido comigo. J'ai senti que le Saint-Esprit était Amen. offensé. because he was sent to me. Porque ele foi enviado para mim. He was sent to me. Ele tinha sido enviado You para see, mim. until you begin to literally believe the things, Et si Até que começa a crer literalmente nas you coisas, take it
casually. Você vai levar coisas de forma casual, de uma forma ligeira. Pagan exists in the world, but to some people, É por isso que very special. existiu a Kennedy Hagin no mundo, e para algumas pessoas ele é especial, e para algumas pessoas é apenas um nome. C'est juste un nom. Amen. Amém. Yes. Some people take it literally. Les gens Algumas pessoas levam de forma ligeira ou de When forma they say, literal. and I'll give you pastor. Some of you take it as poetry or English. Então, alguns de vocês, quando eu digo dar-vos pastor, levam como fosse pour vous, c'est la grammaire, c'est juste la poésie. uma gramática, uma poesia, uma forma de falar. Some also metaphorical. Some- Mas para algumas pessoas é de uma forma metafórica. E significa que seriamente Deus me deu alguém, ou Deus deu alguém para mim. m'a donné quelqu'un physiquement. Whereas some people say, oh, it's like it's a way of speaking. Ou para, There are enquanto para pastors algumas who pessoas are- dizem que é uma forma de falar, há sempre um pastor ou qualquer coisa. Mas Deus diz que eu te darei. E como é que ele dará? Those, it's like being born again. It has always been in the Bible. But the evangelical church É como nascer de novo. Sempre tem and said that word o born termo again nascer de novo. Sempre existiu na Bíblia, mas as igrejas evangélicas vieram e foram dizer que o nascer de novo é uma palavra literalmente existente. and Christianity Que aquela palavra nascer de novo significa nascer de novo. Que até hoje já muitas igrejas abraçaram essa ideia de nascer de novo. Dire que les mots nés de nouveau sont des mots vrais qui doivent être faits. C'est une nouvelle naissance. Et c'est qui a fait naître un mouvement. Are you listening? Est-ce que vous Está écoutez? escutando? Yes. So, being born again, so like when I talk about being born again, I Então, believe falar that, like, there's sobre my nascer de spirit, novo, like, if it's eu in acredito air, que o meu espírito, nem que seja um ar dentro de mim, darkish wind, é como se fosse um vento escuro ou um vento castanho e que foi nascido de novo e que se tornou branco e que foi renascido. E literalmente acredito que eu fui regenerado. Je crois littéralement que mon esprit était noir et sombre, mais j'ai été né de nouveau, régénéré, et mon esprit est devenu clair et transparent. Now, the next is a teacher. O, Et le prochain o point, próximo c'est ponto un é o enseignant. professor enviado para ti. Sim. Now, in Ephesians Então agora no Efésios, chapter 4, capítulo I'm talking 4, about a pastor who's been given to you. J'ai parlé estou falando do pastor que foi enviado para ti e o profeta que foi enviado para ti. If you knew him, it would be helpful, maybe. qui a été Talvez envoyé. seja C'est comme le maire. Si tu le connaissais, homem, il allait être o de presidente do l'aide. município foi enviado para He ti. may do the road in your area. Talvez pode fazer o caminho na tua zona ou pode vir criar o suprimento de água na tua zona ou trazer internet. Amener l'internet. Ou trazer internet. Band may come to your area. If Talvez the a mayor- rede you know the mayor, maybe na internet pode estar na tua zona se você conhecer o presidente do município da sua zona, da sua cidade. So, your teacher is the next person. Então, o professor Therefore, he said, é a when he próxima ascended on pessoa high, he led captive enviada. captive and gave gifts. All right? He gave gifts. Il a donné, To il a men. fait des dons aux hommes. And he Então, gave some apostles, E Deus alguns apóstolos, some prophets, e alguns profetas, some evangelists, e alguns evangelistas, some pastors, e alguns professores, teachers. e, e So right there you see that he gives people, he gives então, a partir das escrituras você consegue ver que Deus dá a pessoa a ti. he gives. Amém. Il donne. Deus dá. Now, Isaiah chapter 30 and verse 20 Então, Isaías capítulo 30, "The Lord versículo give you the bread of adversity 30. and the water of affliction, yet shall not thy teachers be removed into a corner anymore, but thine eyes shall see thy teachers." Tes yeux verront ceux qui t'enseignent. So you don't remove your teachers into a corner. Então, você não pode remover professores a um canto. Alguém que foi dado assim como um professor, You park him somewhere. você não pode pôr ele a algures. Then when you don't remove him, E quando você não tira o professor, thine ears shall hear a word behind o thee saying, professor, "This is os the seus way, ouvidos walk irão in it." ouvir, When you turn, irão ouvir
a palavra por trás de ti, que esse é o caminho, então ande nele. C'est ici le chemin, marchez-y. The ministry of a teacher O ministério de um professor bless you with que Deus te abençoou com ele big revelation pot. é a sua maior revelação. Through this revelation pot, Através desse ponto de revelação, you are going to have much light for your ministry. irás ter mais luz no teu ministério. Says, your teacher should not be put in a corner. E está a dizer que teus professores não podem ser postos do lado. Please don't put your teacher's messages in a corner. Então não ponha a pregação dos seus professores de lado. Sempre traga as pregações Be part. que façam parte da tua vida. Say to yourself, Não I diga para know what si you have to say. mesmo que eu sei o que ele quer dizer. Look, when Olha, somebody is anointed, quando uma pessoa é ungida para ti, you'll be surprised você irá se surpreender. how much the person is a gift for you. Irá surpreender quão a pessoa é um dom para ti. Without the teacher, Sem um professor, teachers sem professores God has for you que Deus tem para ti, will not become what you are supposed to. não irá se tornar aquilo que você deve se tornar. Ministries are dead because they Muitos ministérios estão mortos porque estão desconectados dos nomeados divinos. Ceux qui ont été nommés divinement. is the beginning of tragedy. É o início God says, I will das give tragédias. you, and you say, I don't need it. Deus diz que eu te darei e você diz que eu não preciso. Now, Agora, a teacher's ministry, ministério de um professor, there is a mystery in the teacher's ministry. há um mistério It do says, ministério de um thine professor. ears E diz que os teus ouvidos ouvirão a palavra por detrás de ti. Parents derrière When toi, you are disant listening to the teacher whom God has sent to you, Quando estás escutando à l'enseignant ao professor que Deus enviou para ti, hear the voice of God. você irá ouvir a voz de Deus. That is one of the things you will find out. É uma das coisas que você irá descobrir. You shall hear a word behind you. Diz que irás ouvir a voz por detrás de ti. Place your teacher in the right place. Quando você colocar o teu professor numa posição correta. You know, many times, Muitas vezes, listening to messages, enquanto escutando para mensagens, jumped in my room já saltei no meu quarto and virtually shouted, Eureka! e literalmente gritar Eureka. Because Por I quê? heard a voice behind me. Porque ouvi voz de trás de mim, guiando-me na minha vida, nem sobre o tópico do qual estás a pregar. You know, one night at about 2 or 3 a.m., Uma noite, acho que era 2 horas ou 3 horas de manhã, estava escutando a um professor, estava escutando um dos professores na minha vida. I jumped, you know, I was lying down. Eu estava deitado no chão e saltei. E todo o quarto estava escuro. Either move in the room. Eu comecei a mover no quarto. la pièce. And a major direction E uma direção enorme came into my life. Est venu dans veio em minha vida naquele dia. What he told me. E eu sei exatamente o que ele me disse. Mas sabe por que eu não posso te dizer? Sabe por que eu não posso dizer? Eu não posso dizer qual é exatamente a mensagem que eu estava escutando. Ask me what message. Se for me perguntar qual é a mensagem que estava escutando, porque eram muitas mensagens. Not sure which one. Então não tenho certeza qual era exatamente a mensagem. Affected me so much. Mas afetou-me completamente. See, you shall hear a voice Então diz que ouvirás a voz por trás de si. when you take your teachers. Quando você levar o seu professor Speak to you. Dieu va te parler. no lugar errado, por no lugar correto, Deus vai falar contigo. Divine direction. Então que tenha uma direção divina. May you hear from God. Que possas ouvir de Deus. Your teachers not be removed Que into os a seus corner. professores não sejam tirados para um canto, I shall see thy teachers. mas que teus olhos vejam o professor. I want to say something else about teachers. Então eu quero dizer alguma coisa sobre professores. Everything you ever read, Tout ce que tu vas Qualquer lire coisa que você for a ler ou aprender, different stages of your life, a diferentes níveis da tua vida, have a different meaning. ont une tenha um significado diferente, The season of your life. dependendo da estação da sua vida. dans laquelle tu es. Do you get what I'm saying? Está a perceber o que eu estou dizendo? Like if you take a book on maybe a model marriage or
Se, por exemplo, pegar o livro de Casamento Modelo, or any book ou qualquer livro, today hoje, and in 10 years' time, e depois de 10 anos, 10 anos terá significados diferentes. some years ago, I never really listened much to Derek Prince. Há alguns anos atrás, nunca escutei seriamente ao Derek Prince, mas fui até um certo ponto. And I used to wonder why people were listening to him. E eu sempre me maravilhava porque as pessoas escutavam ele. Himself would tell you his voice is flat, Porque mesmo ele dizia que a voz dele era lisa, uma voz monótona, monotone British accent. Oxford. um acento monotônico britânico. Monotone. Today, Hoje, I enjoy listening to him so much. J'aime beaucoup tellement. desfruto, gosto de escutar ele muito, porque eu sinto que estou escutando a palavra, It is not so common que não é tão comum Très connu. today. hoje. Yes. Sim. Everything means something else E cada coisa tem um significado diferente, than it used to ever mean. Que ça signifie. comparativamente a como era no passado. Agora cada coisa tem um significado diferente. That's the power. That's why Esse é o poder. teachers should not be removed. É por isso que está a dizer que os seus professores não podem ser retirados para um canto. Even what I myself have written, like I said, Mesmo aquilo que eu pessoalmente escrevi, assim como estou a usar esse livro, O Bom General, como o meu conselho pessoal, bonito, what you do, o que farás? read it Irás ler and see what to do. e vai saber o que fazer. Amen. Amém. When you don't put aside things into a corner, Quando não colocar as coisas no canto, get blessed. e você será realmente abençoado e terás benefício. E o benefício virá para ti. Amém. Number 4, Número 4. an evangelist L'évangile. Um evangelista enviado para ti. Romans chapter 10, Romanos capítulo 10, verse 14. versículo 14. How then shall they call on him in whom they have not believed? Como é And que how eles shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel. Look at verse 15. How shall Olha para o they versículo preach 15. except they be sent? Et comment prêcheront-ils à moins qu'ils ne soient envoyés? So an evangelist Então, um evangelista is coming with the beautiful gospel que Avec un beau está vindo com o il evangelho est envoyé. to you. tão bonito enviado para ti. To me, Pour moi, the ministers Então, that para mim, struck me most o were the ministro que foi mais enviado para mim, vraiment frappé, ce sont les évangélistes qui ont été envoyés au Ghana. Amen. Amen. The evangelists who were what? Sent o evangelista que foi feito que é enviado para Ghana, Qui ont été envoyés. Reinhard Bonnke, Orhan Bonk, T.L. Osborne, T.L. Osborne, Maurice Cerullo. Maurice Cerullo. They are the people, Essas são as pessoas, are you there? estás aí? Sent as evangelists São pessoas enviadas como evangelistas to Ghana. para Ghana. Amen. Amém. Hallelujah. Alléluia. I would not be doing evangelism. Não estaria fazendo T.L. Osborne. evangelismo se eu não tivesse visto o T.L. Osborne. Amen. Amém. If I've not seen T.L. Osborne Se eu não tivesse visto T.L. Osborne preaching at the Independence Square. À la pregando na place Praça da Independência. Amém. So I saw miracles, Então eu vi milagres des miracles se acontecendo, produire, wonderful miracles. des miracles merveilleux. milagres poderosos, milagres incríveis. I know that lives change when ministries change, when you receive the ministry of the evangelist. E eu vi que o ministério muda quando você recebe o ministério do evangelista. I am evangelistic Eu sou evangelístico because I receive Reinhard Bonnke porque as my eu life. recebi o René Bonke em minha I vida. am evangelistic Eu sou evangelista because I received T.L. Osborne. porque eu recebi T.L. Osborne na minha vida. T.L. Osborne told me, T.L. Osborne disse-me, don't be spooky, não seja alguém altivo, just go, C'est bizarre. não seja uma pessoa bizarra, é só ir. spooky, É só ir, go. é só ir.
to the nation. às nações. Just go. É só ir. Les nations. Don't try to. God has sent me here. God has not Não sent tenta, me. Ask him, where should I go? não tenta inventar, oh, Deus me enviou aqui, Deus me enviou Allez aqui. seulement. And his answer was, Et sa don't réponse be était spooky. E a resposta é que não sei, é esperanto. bizarre. Just go. Apenas vá. Pas Sent seulement. you. Eu te enviei. Just go. Eu te enviei. So I believe that an evangelist sent to your life Eu acredito que um evangelista enviado para a tua vida is a very important person. é uma pessoa muito importante. Envoyé. Enviado para ti. Então eu quero que pergunte a si próprio: Who has been sent to me? Qui m'a été envoyé? quem foi enviado para mim? Amen. Amém. Let's stand to our feet for a moment. Vamos ficar de pé por um tempo e vamos orar Give you para que Deus to the people que that te mostre as pessoas que foram enviadas para a tua vida. ask God to show you the people that have been sent. Peça a Deus para que Demande les te gens mostre as qui t'ont pessoas que foram été enviadas para a envoyés sua dans ta vida. vie. Alléluia. Alléluia. Pray. Ora. Pray about the people God has sent into your life. Ora pelas pessoas que Deus enviou para a sua vida. Imama, pray about your pastor. Prie Pray, par rapport à ton pasteur. pray about your prophets. Prie par rapport Ora à ton sobre o seu Pray pastor, about your teacher. sobre o seu pastor, sobre o teu profeta, sobre o teu Pray about professor. your evangelist. Ora sobre o seu evangelista. Pray. Ora. Makosi Ora, Mayande. Makaba In Satalaba the name Talaba. of Jesus. Em Father, nome de we Jesus pray Cristo. about our ministries. Oramos, ó Pai da Glória, sobre o nosso ministério, as pessoas que o Senhor enviou para nós. Obrigado, Senhor. Obrigado por nossos nomeados. O pastor, o profeta, o professor, o evangelista. We thank you. Obrigado, Senhor. Let's pray. Keep Vamos praying. orando, continua orando. Hallelujah. Amém. Alléluia. You may be seated. Podem Prenez sentar. place. Now, Agora, many people who have interacted with great people like Reinhard Bonnke have not taken him serious. Les gens muitas qui ont pessoas que não échangé interagiram avec com o des Reinhard grandes Bonnke personnes não comme levaram Reinhard ele Bonnke, seriamente. ne l'ont pas pris au sérieux. Yes, Sim. I have taken it serious. Moi, j'ai Eu pris ça levei au ele sérieux. I'm seriamente. having great crusades. Et j'ai Estou des tendo grandes cruzadas croisades. maiores. T.L. Osborne came to your T.L. life. Osborne est venu Charles dans ta Boyne vie. veio Et dans à ton minha vida, no ministère. meu ministério. You are not taking him serious. E não estás levando a ele seriamente. Yes. Oui. Sim. Are you with me? Est-ce que Estás tu es là? comigo? So when you don't take people seriously, Então, quando não leva pessoas what seriamente, the person has been sent to do in your life, o que a pessoa foi enviado para fazer na tua vida não irá acontecer. Amém. so an evangelist Então, um evangelista is someone sent. é alguém enviado na Quelqu'un sua a été vida. envoyé dans ta vie. The next one is a father. O próximo prochain é point, um c'est le pai. père. A father Um pai. sent to you. Um pai enviado para ti. Now, Agora, 1 Corinthians chapter 4. 1 Coríntios capítulo You 4. don't choose it. Encore Mais uma ici, vez, tu você ne não choisis escolhe. pas. Versículo I 14. write not these things to shame you, but as my beloved sons, Não I escreva warn essas you. coisas para te envergonhar, mas como meu filho, 10,000 instructors in Christ, yet have you not many fathers. For in Christ Jesus I have begotten you through the gospel. Wherefore I beseech you, be ye followers of me. Verset 16. Amen. Amen. So right there you can see, Vous verrez immédiatement. to have a father D'avoir então tendo um père, pai, is something that is a blessing. c'est é uma une coisa que é uma bénédiction. bênção. That's exactly what the prodigal son didn't understand. E é exatamente o que o Exactement filho ce que pródigo le não fils prodigue percebeu. n'a pas A compris. father is a person through whom Um pai é alguém Père, c'est o qual, quelqu'un par lequel através tu fais ton dele, ministère. Amen. Amen. é através dele que você existe no ministério. Você existe através daquela Are pessoa. you listening to me? Est-ce Estão que vous percebendo? Existence m'écoutez? A sua existência no ministério is linked to having fathers. est lié está au fait está d'avoir ligado a ter um As pai. soon as you disconnect Então, no momento que você desconecta-se prematuramente, in the wrong way, de uma forma errada, that marks probably the end aquilo marca provavelmente o fim of many ministries. de muitos ministérios. So ask yourself, Então, pergunta a si próprio: who is Posez-vous la a question, father qui est quem é um pai has given to you? que Deus deu a ti? The constitution of the kingdom of God. Na Constituição do Reino de Deus, These people are appointees. se essas pessoas são nomeadas, They may not be called mayor,
pode não ser chamado presidente do município, pode não ser chamado homem da Assembleia, o deputado, pode não ser chamado honrados, mas elas são nomeadas. You don't choose them. Você não escolhe essas pessoas. Divinely provided. Foram divinamente Relate with them. providenciadas. Avec eux ou pas? Mesmo não relacionando com elas assim como não, mas cada uma dessas pessoas tem uma coisa diferente que irá trazer na sua vida. Ta vie. And what is a father going to bring? Então, o que um pai irá trazer? A father is going to cause you to exist Um pai irá causar a sua existência and nurture you. e te apacentar, Il va te e lever. te fazer crescer, e te perdoar. Father will forgive you. Um pai vai te perdoar. A pastor may not forgive you. Um pastor pode não te perdoar, Father mas um pai, uma mãe will forgive you. poderá te perdoar. Essa é a diferença. Your father, every prisoner has a father. Todo prisioneiro tem um pai. Every prostitute has a mother. Toda prostituta tem uma mãe. Every criminal has Todo criminoso a parent. tem um Criminel pai. a un parent. Pablo Escobar, Pablo Escobar. Pablo Escobar very notorious drug dealer. era um comerciante de drogas notório. His mother speaking Eu vi a mãe dele falando Et après sa mort, j'ai após entendu sa mère ele ter parler. sido morto. saying that her son is a very good person. E ela dizia que seu filho era uma boa pessoa. O que ela disse? Ele disse que ele era um homem bom, um homem nobre, um bom homem. There's a father, Há um pai. very bad. He will say you are noble. Há um pai que nem que você seja uma pessoa má, ele vai dizer que você é uma boa pessoa. Mesmo que você caia em pecado, seu pai vai dizer que você é uma boa pessoa. Magnífico. Forgive you. Então, um pai sempre vai te perdoar. I am saying something. Então, estou dizendo alguma coisa. Not many fathers, Que não há muitos pais, not many prophets. não há muitos profetas. Yes. All these great things I'm saying, there are not many of them. Então, todas as grandes coisas que eu estou falando não são muitas delas, são poucas. Benny Hinn said that he has been blessed to have some of the best. Benin O a dit, Benin il est disse que béni foi d'avoir abençoado des por meilleurs. ter alguns dos melhores. That the quality of your ministry, Eu acho que a qualidade do seu ministério depende do kind of people that tipo, desse tipo, La de qualité tipo de de ton pessoas ministère que dépend vêm de na ce sua genre vida. de personnes qui entrent dans ta vie. yes, Sim. quality of your ministry La A qualidade do qualité seu de ton ministério depends on the quality of this type of people. depende da qualidade desse ce tipo de genre pessoas, If they are in your life, se elas estão na tua vida. Le type if I look at the d'enseignant. Tipo de professor. Christ, Quand je Quando eu regarde vejo le tipo de d'enseignant, professor, tenho Kennedy o Frank Price, tenho Kenneth Hagin, tenho Derek un Prince, certain type d'enseignant. certo tipo de pessoas na minha vida. that's a great blessing. Então, são uma grande bênção. What is your divine appointee? Number Qui 6. est ton Quem é o seu nomeado divino? Número 6, apóstolo, apôtre? o grande apóstolo. Corinthians chapter 9, 1 Coríntios capítulo 9, verse 1. versículo 1. Your apostle. O seu It apóstolo. says, am I not an apostle? Ne suis-je pas apôtre? Am I not free? Ne suis-je pas libre? Have I not seen Jesus N'ai-je Christ? pas vu? Eu não sou apóstolo, ainda não vi Jesus Cristo. Are you not my work in the Lord? Não és o meu trabalhador no Senhor. Dans le Seigneur? If I be not an apostle unto others, Se eu não sou apóstolo para os outros, yet doubtless I am an apostle to you. Je le suis certamente pour sou um vous. apóstolo para ti. For the seal of mine apostleship are Por- ye in the Lord. Porque sois o selo do seu apostolado no Senhor. Amém. He said, if I'm not an apostle, Está dizendo, se eu não sou apóstolo, I thank God. Je dou dis merci. glória a Deus. O que farás? Não és. Mas para ti, An apostle to anybody. se eu não sou apóstolo para ninguém, mas eu sou apóstolo para ti. Moi, je suis apôtre. Yes. Sim. He says, if I'm not an apostle to anybody, Se eu não sou apóstolo para qualquer pessoa, para ti eu sou um Je apóstolo. suis pour vous. so an apostle Então, um apóstolo is a very special job. It's the highest position. é um trabalho especial, é uma posição muito elevada na igreja. And unfortunately, Infelizmente, he was being asked about some money. On dirait parece que qu'on tinha nous sido posait des pedido questions por par algum rapport à dinheiro. l'argent. Because in verse 3, Porque no versículo 3 he says, my answer to them that examine me. diz que a minha defesa para
os auprès de que ceux me qui acusam m'interrogent. é esta. Have we not power to eat and to drink? Será que não temos um poder de beber, comer e beber? Issue to do with his food. Parece que tem alguns problemas que têm a ver com a comida dele e o Have we que ele not beber. power to lead about a sister? N'avons-nous Será pas que não droit de temos mener o avec poder nous em termos... seul ou It pas? seemed to be there was some issue about Parece his que marriage. havia alguns Il y problemas avait un sobre o problème seu concernant casamento. son mariage. Then I only and Barnabas Moi, have we not power to stop working or forbear working? n'y a-t-il pas que Ou moi será et que Barnabas qui avons só eu e Barnabé que não temos o direito de deixar de trabalhar? An issue about his holidays. Parece que havia um problema no seu feriado, no seu dia de descanso. And number 7, E número 7, worth a warfare at any time at his own charge. quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Who planted a vineyard Quem and planta eateth uma not of the vinha fruit e thereof? não qui plante une come vigne do et seu n'en fruto? mange pas le fruit. Or who feedeth a flock? He was giving many analogies. Ou quem apacenta um rebanho? Estava a fazer muitas análises. Who keepeth a flock and eateth not of the milk thereof? Que apacenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho. It seemed there was a question of his benefits. Parece que havia perguntas sobre o seu Small, benefício. small offerings that he was enjoying. Poucas ofertas que ele estava a gozar, algumas pessoas estavam a desafiar. That has led to all this plenty. É o que nos levou a todas essas falas. It is written in the law of Moses. Porque está escrito na lei de Moisés, Not muzzle the mouth of an ox. Does God take care for oxen? Is God concerned about the oxen? Est-ce que Dieu s'occupe des bœufs? Or saith Porventura he não está it escrito- altogether for our sakes? For our sakes, no doubt, it is written. He that ploweth should plow in hope. pois na lei de Moisés está escrito, Celui qui laboure não, doit não atarás a boca do boi enquanto do rebanho. Seems he was talking about Quando money, era because in verse 11, debulha, he says, porventura "If I have está sown unto you Deus cuidando spiritual dos things, bois. is it a great E no thing versículo if we reap your 11 carnal diz que things?" se não semeamos para vós as coisas espirituais, será muito que de vós colhamos as materiais? Ei, If others be partakers of this power over you, are not we rather? se os outros participam desse direito sobre vós, por que não nós com Do you know that Por que they não which nós minister com mais about justiça? holy things Mas live of the não things nunca mais of usamos them? deste direito. Antes, suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Even so, the Lord has ordained that they which preach the gospel should live off the gospel. Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent Assim l'évangile ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que viviam do Evangelho. If I am an apostle, I am not an apostle, no problem. De novo estava a dizer, se eu não sou apóstolo não tem problema, mas para ti eu sou um apóstolo. And he went to town explaining why he must have benefits. E foi à cidade explicar as razões por que devia ter benefícios. se jouir des bénéfices. He was speaking to the HR manager of the ministry. Il parlait Eu estava a falar com o responsável das responsável finanças no ministério. Yes. He was speaking to the HR manager. Il parlait Estava a falar do responsável das ressources humaines. He must das plow in finanças hope. que devia trabalhar com esperança. Espérance. Hallelujah. Amém. So now what is an apostle going to do? Então, o que apóstolo irá fazer? An apostle, Um apóstolo, if you look carefully, you see that there was Paul and there was Timothy. se for a verificar cuidadosamente, verás que existia o Paulo e o Timóteo. Gives a lot of instruction. Então, um apóstolo é alguém que dá muitas instruções Quelqu'un ao qui donne beaucoup Timóteo. d'instructions au Timothée. Yes. Timothy had things told to him. Do this, do this, do this, do this. Timóteo tinha uma série de coisas que foi dito para fazer. Faça isso, faça isso, faça isso. Anybody telling him. E apóstolo não teve ninguém a lhe dizer, faça isto, faça An aquilo. apostle is somebody who is capable of self-government. Então, um apóstolo é alguém que é capaz de gerir a si próprio. That an apostle has. That a person who is not an apostle doesn't have. C'est Essa é une uma chose coisa que o apóstolo tem, que difere o de alguém que não é apóstolo. Somebody who doesn't have ability to be self-governed. Então, se você enviar alguém que não tem habilidade de lui-même, il autoguiar, facilmente se destrói. You are on your own. Porque quando estás sozinho, tens que tomar decisões sem que alguém te aconselhe. conseille des gens. That's where you start to see the difference. É ali que começas a ver as diferenças. Defend yourself.
como defender a si próprio, como proteger a si próprio, como tomar decisões corretas, como sobreviver, move forward, como avançar, how to move back, como recuar, how to fight on. como combater. O que farás? O que farás? Do next. O que farás próximo? That's the apostle. Esse é o apóstolo. But if you don't have it, Mas se não tens and you isso just have pride, e só tens orgulho, what happens is that when you enter, o que vai acontecer é que ao entrar no ministério, you immediately start to mess up. vai imediatamente começar a cometer falhas. Que a mesma pessoa, Just listening to instructions. que seria melhor apenas escutar as instruções. Are you listening? Sabe? Escutando. So try to get the difference. You see, Então, this is procura where- ter as when we diferenças. talk about whether you should ever be independent. É do que nos faz falar se vale a pena se você ser independente ou não. This is where the point comes in. Whether you É, should nesse, ever be independent. é o lugar onde a questão entra. Se será que vale a pena ser Whether you independente? can self-govern. Et si tu peux te Se será que gouverner pode toi-même, ter autogovernação? c'est là où il y a des- Aí está a Think diferença. of all the details Regarde Pensa sobre todos os detalhes Paul gave to Timothy. que o apóstolo Paulo deu ao Timóteo. My son, Meu filho, be strong. seja forte na graça. Do this. Faça aquilo. Do this. Faça isto. So if I'm not an apostle, Então, se eu não sou apóstolo, to my churches, porque eu sou apóstolo para minhas igrejas, to those who see me as such, ceux para qui os me que me regardent veem como tal. with a lot of talking, avec I also have muito a lot falar. of things that I've said. E When tenho I share muita scriptures, coisa you see that I really talk a por lot. falar. Quando eu estiver morto é ali que você verá que eu falei muito. If I'm dead, you will really notice that I'm quiet. Quando eu morrer, você verá que eu estou calado. My quietness will be like the loudest sound in your life. E o meu silêncio será a alta voz na sua vida. Listening silence. Porque haverá um silêncio completo. That's how it is. c'est comme É ça. assim And que you é. look at Paul. Então, olha para Younger women, o apóstolo Paulo. Deixou tudo, informou a tudo ao Timóteo. Nos últimos dias haverá isto. Te ordeno, faça isto, faça aquilo. We're watching all Não vira, tenha cuidado em todas as coisas. Estou pronto para morrer. I mean, he was talking. Estava falando. Sim. Don't rebuke an elder. Não repreenda os idosos. Trata dos mais novos como irmãs. Crianças, façam aquilo. Os ex pregam, façam isto. A lot of detail instruction. Muitos detalhes, muitas instruções em detalhes. Be a husband of one wife. É por isso que estamos a ser que é o marido de uma única esposa. Foram bons conselhos que deu o apóstolo Paulo. Foram bons conselhos. Pastor fighting, he shouldn't. Se os pastores estão a lutar, não deviam. Se o pastor bebe, não devia ser pastor. Muitas instruções. Details which are E detalhes. so they said, look, this one I'm not receiving from the Lord. I'm just telling you what I think. E ele estava a dizer que essas coisas não recebi do Senhor, mas estou te dizendo aquilo que eu penso. Dis ce que je pense. So you see, government, Então vejo o governo ability to self-govern e a habilidade de se governar as to govern the people. e assim como também a habilidade de governar as pessoas. Esse é o dom do apóstolo. Recognize it. E você deve reconhecer isso. Called you to do that. Se Deus não te chamou para fazer isso, Step into it. no momento que você entra nisso, você vai ver as falhas que irá cometer na sua vida. That is why É por isso many times que muitas vezes people are part of a big ministry and you hear of them every day. algumas pessoas fazem parte de grandes ministérios, você ouve sobre essas pessoas muitas vezes. O reverendo xxx, Bishop so and so. o bishop tal. This one is whatever. Oh, esse é tal. E você ouve os seus nomes. Then the day Então, no dia step out, que saem, never hear of them again. nunca mais ouvirá dessas pessoas. If you stay in the church for some time, you see it all the time. Se você está na igreja por muito tempo, você irá ver todas essas coisas. O que terá acontecido com essas pessoas? The grace to be an apostle É que a graça para ser apóstolo não está sobre aquelas pessoas. step out and they have to now govern themselves. Então, no momento que saem e devem What to do governar-se a si próprios, já nem sabem o que devem fazer próximo, porque não é natural. do next. Não é natural saber o que devem fazer próximo. Ou o que devem fazer próximo não faz parte da graça que está sobre a vida delas. Why these things shrivel up. C'est pourquoi É por isso que essas coisas já aparecem e começam a afundar. When you are called by God, Porque quando você é chamado por Deus start out in the ministry. e inicia no ministério, First thing you meet
Uma das coisas que vai encontrar inicialmente é o oposto daquilo que você pensa. It's true. É verdade. When God calls you, Quando Deus te chama, the word exact opposite. a palavra, o exato oposto, I always remember these two words. eu sempre me lembro dessas duas palavras, o exato e o oposto. His books and some of his books keep on using the word exact opposite. Rick Jonas, nos livros dele, sempre fala dessas duas palavras. Ele fala sempre, se é chamado, sempre vai encontrar exatamente o oposto daquilo que você esperava. L'opposé ou le contraire exact de ce que tu attends. What do you do? O que farás? Take Moses. Pega o Moisés, Il a vu no chamado, Deliver the people. numa mata que estava a queimar, e vais libertar as pessoas, e isso mais aquilo. Mas logo que ele foi, No way. e quando chegou lá, o faraó disse que não há caminho, não há maneira. les choses sont inspirantes. As coisas tornaram-se. Au lieu d'être délivré, We're now moving higher. Like As coisas estavam a avançar a um nível mais elevado. a hated, officially hated community. Parece que nunca tiveram problema nacional ou uma crise nacional na comunidade. É o que aconteceu com Moisés na liderança dos israelitas. As coisas tornaram-se pior, I mean, no, fighting the whole country. lutando todo o país, só uma única pessoa. Tudo estava a ir de mal a pior sobre a liderança de Moisés. E os levou para a terra prometida. They said, Quando chegaram a um certo ponto, o mesmo povo disse que, olha lá, nós temos peixe da praia. commence à se révolter. tilapia from the river. Temos peixe tilapia do rio, On avait le poisson, do rio Cari. E nós estamos aqui a sofrer aqui. des oiseaux bizarres qui Vultures, we are eating vultures. Estamos a comer pássaros. manger des vautours. They wanted to kill him. E queriam matar o Moisés. Queriam apedrejar o Moisés. Exact opposite. Exatamente o oposto daquilo que ele esperava. E que farás? Então, se não és um apóstolo, não vai saber como sair das crises. Crisis after crisis. A vida de Moisés era cheia de crise sobre crise sobre crise. Joseph, José Il a dit disse que sun and the moon. j'ai vu mandou parar o They were all in le sol, soleil et les étoiles The étaient tous sun, dans the son moon, and the église. stars joined his ministry. o sol, a estrela e a lua estavam no ministério dele. E o que aconteceu depois? Se encontrou no poço. Logo foi para o baixo no poço. Exact opposite. Exatamente o oposto. Remember those words. Lembra essas palavras? Exatamente o oposto. Contraire Exatamente o oposto. du trou, Diretamente para o poço. Do poço tornou-se escravo. No place to be. Que é exatamente um lugar mais baixo para estar. And from a slave, E do escravo didn't get any better. encontrou algo melhor. Não, foi diretamente para a prisão. E violeur. foi condenado, um violador, Beautiful. um criminoso, foi condenado. Exatamente o oposto. What you do? O que farás? So ministry Então, o ministério road which has many twists and turns. é um caminho que tem muitas curvas e What to do? muitos caminhos apertados. E se não sabe o que farás, mas Humility. pelo Espírito de Deus, mesmo a humildade de saber o que fazer, você não irá se dar bem se não ter. Eu lembro quando iniciamos, By making a mistake. iniciei cometendo uma falha. I had a group. Eu tive um grupo I changed the name of the group. e eu mudei o nome do grupo. This group is now E eu disse que esse grupo é chamado o Centro Colebu, Le groupe s'appelle Kolebu Christian that was a mistake. Even though o Grupo Cristão Centro do Colebu. Embora seja eu que iniciei o grupo, mas já estava errado. Eu ganhei todas as almas no grupo, because the Holy Spirit was leading me before I got to that place. porque o Espírito Santo estava a me guiar antes de se juntar com aquele grupo. Resign and start. Porque o Espírito Santo estava a me guiar para reformar e iniciar, mas eu tinha medo e eu não fiz. Então eu recomecei com o grupo, I felt I would use the name. porque eu achei que ia usar o nome. E eu não sabia o que estava a fazer. Mas depois de um tempo, Separated. quando eu separei I have done something wrong. e descobri que fiz algo errado, e eu cometi uma falha. What you do? Então o que farás? Yes. Sim, What you do? o que farás? So I was now in a mistake, in a crisis. Então estava em crises. dans une crise How to maneuver out of the crisis? E como operar dentro dans laquelle je me suis plantée. das crises? Big issue. Então tudo tornou-se um grande problema. People don't know how to come out of a crisis. Beaucoup de E muitas pessoas não sabem como sair das crises. Crisis is something that ta vie
Crise é uma coisa que pode fazer o início da sua vida. A sua vida pode iniciar com crise, exatamente o oposto. O contrário. And then the Holy Spirit led me. E o Espírito Santo guiou-me para pedir desculpa Offer e oferecer qualquer coisa they wanted, que eles exigiram e eu, Deus, including to take the church away. incluindo tomar conta da igreja. So I was able to go. I thought they were going to say, okay, we are repossessing. And I said, that will be it. Eu estava preparado até para que eles tomassem a decisão de que tomamos a igreja e todos vocês não irão existir. But you can't go very far with the wrong foundation. Mas nunca irás para longe com uma fundação errada. Fondement. You can't go very far with the wrong Tu ne foundation. Nunca irás para longe com uma fundação errada. Fondement. And you can't build high. Tu peux pas E nunca aller podes plus haut construir para avec un um fondement qui nível n'est pas mais bon. elevado com uma fundação errada, cheia de coisas, cheia de esqueletos. You know, one day we were building Um dia estávamos a construir uma coisa, a mountain. não construir o edifício, estávamos a construir uma montanha. And to make the mountain, Pour construire cette montagne, Para fazer a montanha, throw into the mountain everything I could find. então decidi atirar qualquer coisa que eu achei para fazer a montanha. la colline. And there were some big trees. E havia árvores enormes. So I said, pour them in. Eu disse, corta essas árvores para dentro. All the big E levaram aquelas árvores para dentro da cova. trees. The engineer told me, E o engenheiro nos disse it's just a matter of time. que é uma questão de tempo. That you have done. C'est une question Essa de coisa temps. que você Ce fez tu as fait, Cave in. ça vai va desistir, tomber. vai apodrecer. Going to dissolve. Porque vai apodrecer. Vai apodrecer, lembra? É uma questão de tempo. Não é algo sólido. Você não pode construir uma montanha com árvores. Construire une colline avec des arbres. Yes. Sim. Dans quelques temps, ça va So disparaître. whatever you are doing, Então, qualquer coisa que estás fazendo no ministério, you must ask yourself, deve perguntar a si mesmo. É que é uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Essa coisa não vai funcionar. Então, o que deves fazer se você é realmente um apóstolo? self-government. Deves ter uma autogovernação. De se mover e desviar-se ao fazer um ser como um policial que manobra no meio da estrada e ir à oposição do tráfego com sua iluminação e a dizer que ei, eu cometi uma falha, eu devia ter virado daqui. Capable de te gouverner toi-même. Tu seras capable de faire demi-tour et aller face aux voitures et dire que non, je me suis trompé, je dois faire marche arrière. Amen. Amém. But if you are not an apostle, Mas se não és um apóstolo, and there is an apostle over you, e há um apóstolo sobre ti, apostle will tell you, e o apóstolo te dirá, and say, e vai te chamar e dizer, turn around. Fais demi-tour. vira. Stop now. Ele vai dizer que para agora. I say, stop now. Jésus, j'ai dit, O apóstolo vai dizer que para agora, vira, manobra. There will be a traffic jam, but Haverá tráfego, mas manobra. going, there is something there. Há uma coisa, vira aqui, vira agora mesmo, aqui mesmo, muda. Manobra aqui mesmo. Go back E recue. Recuar. at the junction. E ele vai encontrar Motor rider. et tu envoies numa esquina com um moto que vai te encontrar e vai te guiar a te tirar do problema. Not an apostle. Mas se não és um apóstolo, Yes. You need to be told. você deve ser dito. Você precisa de uma chamada. Uma chamada vai dizer que retoma agora, volta, não vai funcionar. Mas seja um apóstolo, você tem que se conhecer e saber no carro que eu devo parar aqui. É incrível. Você tem esse dom. Se você não tem esse dom, então qual é o apóstolo que foi enviado na tua vida? Qual o apóstolo que foi enviado na tua vida? And that's what Apostle Paul said. If I'm not an apostle, É por isso que o apóstolo Paulo disse que se eu não sou apóstolo para alguém, mas para ti eu sou um apóstolo. he said, are you not my work? Il a dit, est-ce que tu ne fais pas partie de mes œuvres? Are you not my work? Tu es mon œuvre. Are you not my creation? Você não é minha criação. When I worked, you existed. Quando eu trabalhei, você existiu. That's that apostle. E esse é o apóstolo. All right. So Sim. honestly, Honestamente, thousands of churches temos milhares de igrejas Qui n'ont pas cette capacité be apostles. para ser apóstolo. Temos muitas pessoas que não são apóstolos e têm maior sofrimento de estar a governar a igreja e ter pessoas sobre a sua liderança.
quando não são apóstolos. Quando você está no seu dom, não haverá sofrimento. Somebody was asking, so you are, Alguém estava a perguntar, você tem todas essas igrejas, quantas denominações? it's not a struggle. Não é um sofrimento. Não é um sofrimento para mim. Existem coisas que é um sofrimento para algumas pessoas. Mas para mim isto não é um sofrimento. Sim. Some things are really a struggle. Il y a des choses. Existem coisas que são realmente um sofrimento. J'ai peur. I struggle. Eu sofro, I mean, I go through agony. eu passo dificuldades. Angoisse. Things like what? Comme Coisas como o quê? Let's say singing. If I was Vamos lá dar exemplo de cantar. Por exemplo, cantar. chanter un chant. it's a problem for me. Cantar para mim é um problema. Está a perceber o que eu estou dizendo? E será muito difícil. Será muito difícil. Já tentei cantar. Tentei praticar. Já tentei várias vezes. Mas não é meu dom. Mas era um sofrimento. Mais les choses Mas coisas que não eram um sofrimento, que não, as coisas para mim são que era um presente, é um dom, foi muito fácil para fazer, não sofri, porque essa é a unção. Quando estou numa cruzada eu não sofro. par exemple, je ne me bats pas. Às vezes eu faço coisas diferentes. Autre chose, je viens juste à la passade, j'ai fait Tenho milagre, poder de Deus, salvação, tout e posso continuar tudo lá. mon travail. Muito lindo. Walk in the grace and the anointing. Que você caminhe na graça e na unção que Deus deu para ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amen. Now, how many do you have? Então, quantos pontos vocês têm? An apostle Um apóstolo, to you, um apóstolo para ti. pastor Um pastor, to you. I will give you. pastor dado para ti. Ele disse que dar-te é pastor. Um professor, profeta enviado por ti. Un prophète qui t'a été envoyé. Comme O Elias foi enviado para aquela mulher, um professor para a tua vida. Do not remove your teacher. Não remove o seu professor do lado. Your teacher. Não remove o seu professor de lado. Amen. Amém. Don't put his teachings away. Não tira seus ensinamentos de lado e os seus livros para o lado. Different now. ça, Vai te surpreender que aquilo vai ter um significado diferente agora. Apostle. E então o seu apóstolo Now, the next, and then the evangelist. e o evangelista. I always thank God for the evangelists that are sent. Eu sempre dou graças a Deus pelo evangelista enviado na minha vida. évangélistes qui m'ont été envoyés. Number 7, Número 7. a place Um lugar appointed, Nommé. nomeado. Choisi pour toi. Um place nomeado para ti. not everywhere. Não em qualquer sítio. Um lugar nomeado Tu dois être. para si. Tu ne dois Amen. pas être partout. Not every place. Não em qualquer lugar. N'importe où. Deuteronômio capítulo 12, versículo 13. Verset 13. Deuteronômio 12, 12, verse 13. Deutéronome 12, 13. Deuteronômio 12, 13. Thyself, Prends garde à toi. that thou offer not thy burnt offerings in every place that thou seest. De peur que tu n'offres tes holocaustes dans tous les lieux que tu verras. Not everywhere you see. Every church is I'm going to give offering there. C'est pas partout où tu dois aller donner tes offrandes. Partout. Yeah. Toute église que tu vois. Take heed that thou to thyself Guarda-te de oferecer aos teus holocaustos, not thy burnt offerings. holástico em qualquer lugar que veres. Un I see this. avertissement. Oh, it's a nice church. Eu vejo, oh, essa é uma boa igreja. Ah, this is a good ministry. Esse é um bom ministério. They wrote me a letter. Ils m'ont écrit Ou escreveu uma carta. de devenir partenaire. Oh, I've seen there's a new project. Eu vi isto aqui é um novo projeto. No, Non. verse 14. Verset 14. But in the place Mais dans le lieu, which the Lord shall choose. Mas de um lugar que o Senhor irá escolher. Who shall choose? qui Que o choisit Senhor irá escolher. l'Éternel Que o Senhor irá escolher. None of thy tribes. E não, There, not anywhere. não em qualquer sítio. Everywhere. Não em qualquer sítio. There thou shalt offer thy burnt offerings. Lá irás oferecer os seus os teus holocaustos. E ali fará tudo o que eu te ordenar. commande. Amen. Amém. There you do what the Lord commands you. Lá farás aquilo que o Senhor ordenar. E é o que nós queremos. Nous avons besoin Who don't just get up and choose
Não seja uma pessoa que só se levanta e faz aquilo que você quer. God tells you. Mas vá para onde Deus te mandar. Are you listening? Est-ce que tu es Está escutando? Beautiful. Bonito. Hallelujah. Alléluia. So where has God chosen for you? Então, qual é o lugar onde Deus escolheu para ti? Believe in telling church members, just go anywhere. Je ne Eu não creio em dizer a um membro da igreja que deve ir em qualquer sítio. aller partout. Wherever, Ou wherever you qualquer sítio que você sente feliz em ir. Tu te sens bien. feel. Não. Go where God tells you. Vá onde Deus quer que você vá. You must go to. Existe lugar em que você deve ir. No, I can't really remember. Eu posso lembrar-me. In South Korea. Quand j'ai Lembro-me parado na Coreia do Sul, fora do aeroporto, de l'aéroport, juste um pouco fora do aeroporto, da primeira vez que eu fui para lá. And I was now trying to find a bus or a Eu estava a tentar procurar de ce um moyen de transport. meio de transporte do aeroporto para a igreja, para encontrar um hotel na cidade. Bonito. Era um lugar muito importante para mim, da minha vida. Era um lugar muito importante. Bonito. Há 20 anos atrás. Foi há 20 anos atrás. Estava num lugar onde Deus ordenou. Existe a amizade que Deus ordenou. Existem pessoas que você deve encontrar em certos lugares. E quando encontrar com essas pessoas, irá se tornar aquilo que Deus quer que você se torne. Amém. Hallelujah. Amen. Are you excited about that? Estás feliz por isso? Now, I want to show you something. Eu quero te mostrar algo. Hallelujah. Amém. In John chapter 21, No João capítulo 21, versículo 18, verily I say unto thee, when diz: certamente eu te digo, thou gettest thyself and walkest whither thou wouldest not. Doctor, can you read it? Verse 18. John Verset 21. João 21, versículo 18. John 21, verse 18. Verily, verily, I say unto thee, when thou wast young, thou gettest thyself, and walkest whither thou wouldest. Na verdade, eu te digo, quando eras mais moço, te cinjas a ti mesmo e andarás por onde querias, mas quando fores velhos, estenderás as mãos e outro te cingirá, ele te levará e te levará para onde tu não queres. Cédra te conduira. When you become more mature, Quando você se torna mais maduro, você aceita onde Deus quer que você esteja, onde quer que Tu n'es pas mature Deus. you struggle, Quando você não é maduro, você sofre walk by yourself. de marcher. para andar por si próprio. Quando, Gettest yourself. Tu te mas sais quando mieux. você era moço, você levantava e fazia tudo o que quisesse. Listen, do not Mas escuta, do whatever you want is a sign of maturity. nunca pensar que fazer o que tu queres é um sinal de maturidade. Many times people think, when I can do what I want, Muitas às vezes as pessoas pensam que ao fazer aquilo que elas querem é um sinal de maturidade. rather in the ability to. E a maturidade está em a sua habilidade de fazer aquilo que você foi dito para fazer. This one. Dieu dit E Deus vai dizer, faça aquilo, faça aquilo. oui. When the Lord showed me Quando o Senhor me mostrou from Benny de aprender do Benihim, que eu não estava feliz, porque eu não teria escolhido o Benihim nem tão pouco. because he was only using the Old Testament, Porque Benihim só usava o Antigo Testamento. L'Ancien Testament. and I didn't understand. E eu não entendia nada do Antigo Testamento. Francamente falando, eu não entendia nada do Antigo Testamento. I'm used to logical things. Porque eu estou acostumado a coisas lógicas. Chose logique. But I humbly obeyed. Mas humildemente obedeci. Put on the tape. Eu pus cassete, sem entendimento. Eu estava a tocar a... Because I should listen Eu estou a escutar porque Deus disse para eu escutar. to. Until one day, Até que um dia,
Um dia, and I always remember that day. e eu sempre lembro-me daquele dia, porque eu estava deitado sobre a cama. My carpenter, what's his name? William. Estava lá um carpinteiro chamado William, feito que fez aquele carpinteiro, que fez aquela cama. Uma cama feita por um carpinteiro chamado William, parecia um caixão, mas é uma cama. Ei, That was a bed. Et c'était un lit. I was lying there. J'étais couché. Suddenly, eu estava lá deitado Tout d'un coup, je me suis rappelé e de repente entendi aquilo que ele estava a falar e foi o início de perceber aquilo que ele estava dizendo. E desde aquele tempo foi o início do meu ministério de milagre. E foi por essa razão que a unção entrou em mim. I remember one day I was conducting a miracle service. Eu me lembro um dia que estava a ter o culto de milagre na igreja. culte de miracle à l'église. I had not yet had a crusade. Je n'avais pas Era antes de ter cruzadas. Beginning of the journey. Era o início da jornada. E a minha irmã mais nova que vive no estrangeiro veio. Depois do culto, era um culto de milagre. Ela disse que pensei que fosse o culto de Benehin. Uau, maravilhoso. That was at the beginning. C'était au Era o começo. Em 1990, 98 ou 99. 18, 19, par là. Ela disse que eu sentia como se estivesse no culto de Benehin. E eu disse na minha cabeça, é muito bom, viste bem, é boa coisa. Maturity is when Então a maturidade é quando Deus é capaz de te assegurar e não quando você faz o que você quer, mas é quando você faz o que Deus quer. this man is an apostle. Esse homem é um apóstolo, esse homem é um pastor para si. He doesn't have the right accent. Não tem um acento adequado. I listen to people who have different accents. Eu já escutei pessoas com diferentes acentos. Start to use their E às vezes é engraçado que às vezes começam a usar os seus acentos como parte da minha vida. Não um acento errado, mas a sua maneira de falar. Não estou atrás dos seus acentos, mas estou atrás da unção. Je suis l'onction. Sim. Você leva alguém como Bishop Oyedepo em Nigéria. Se você for a ver aquilo que Deus usou ele para alcançar, Beaucoup de personnes qui Então, s'appellent pasteur. be on their knees. algumas pessoas que se chamam pastor devem estar sobre o seu joelho, tentando aprender algo dele. Mas orgulho, orgulhoso como somos, não queremos escutar, não queremos aprender. Alguém deve saber algo que nós não sabemos. D'autres sait. Amen. Amém. Must do something you don't Deve saber algo que nós não sabemos. C'est pas. to have 50,000 real people. Para ter 50.000 pessoas reais num auditório Outside. e outras pessoas ficarem fora e fazer 3 vezes por dia, Nigeria. em um dia. Ele deve saber de alguma coisa, mas as pessoas orgulhosas não querem escutar. When he came to Ghana, Quando ele veio a Ghana, I went and I thought all pastors in Ghana would eu fui para lá, pensei que todos os pastores em Ghana iriam para lá, mas não, é incrível, espantoso. so Então, maturity. maturidade. When you see God say this one is your father. Maturidade é quando você vê, quando Deus te diz que este é teu pai, este é o teu professor. Your teacher will not be removed. O teu professor não será tirado, o pai não será tirado. Immature people, Mas pessoas imaturas they leave their father. são aquelas pessoas que deixam seus pais. You wouldn't ever think of something as stupid as that. Nunca irás pensar numa coisa tão estúpida como essa. He said, you are not my father. Você dizer que você não é mais você não é meu pai. E o incrível, essas mesmas pessoas apontam outros pastores como sendo seus pais. E diz que este agora é que é meu pai. Esse agora é o meu pai. Hallelujah. Amém. So premature Então, connection desconexão prematura de qualquer desses De ces personnes leads mènent almost immediately
guia quase imediatamente disasters a desastres in ministry. no ministério. May you be forever connected. Que seja para sempre conectado Whatever God is connecting you to. À ce que daquilo que Dieu te Deus está connecte. te conectando. In the mighty name of Jesus. Em Au nome nom de Jesus puissant de Cristo. Jésus. Everyone standing, please. Toda gente de pé. Father, we give you thanks Pai, te agradecemos for the great and good and wonderful thing that you have done. pelas grandes, pelas coisas maravilhosas que o Senhor fez na nossa vida. Conduis-nous. Guia-nos And manifest yourself e manifesta-se in every relationship em cada relacionamento you've given to us. que deste-nos. Thank you. Merci. Obrigado. Thank you Obrigado for the fathers. pelos pais. I want you to take each one of the 7 Je veux Eu que quero tu que prennes leve a cada um dos 7 chacun de ces 7 points thank God e agradeça a Deus and ask yourself, e pergunta a si próprio: are you increasing estás the aumentando ministry of a pastor através do ministério de um pastor appointed in your life? nomeado em sua vida? I will give pastors. Eu darei pastores. I will give what? Je donnerai Eu darei aussi pastores. des pasteurs. I will give. Je te donnerai des Eu te pasteurs. darei pastores. Cannot say, Tu ne peux pas dire. I don't need you. Je n'ai Tu pas não pode besoin dizer que eu de não te toi. preciso Je ne veux pas ou eu de não te toi. quero. Non. Não. Give you Je pastors. te Eu te donnerai darei des pastores. Your prophets. Ton prophète. Teu profeta. And to none of them were they sent, save to Elijah. Elias n'a pas été envoyé à Elijah qui was d'autre sent. à O Elias foi enviado Save Elias. ao Eliseu. Sent Elias into your life. qui a été envoyé Elias foi enviado para a sua vida. O enviado para a tua vida. Elias enviado para a tua vida. Um apóstolo enviado para a tua vida. Um apóstolo. If I'm not an apostle, Se eu não sou um apóstolo, please, I'm an apostle to you. eu sou apóstolo pelo menos para ti. I am an apostle to you. Pelo menos sou um apóstolo para ti. Para ti. Para ti. Fathers, et père. Et père. in the name of Jesus, Os pais, em nome de Jesus Cristo. 10,000 teachers Mesmo que tenha 10.000 mestres, have not many fathers. não tens muitos pais. The one through whom you come, Celui O qual através de você veio até se tornar aquilo que você é. a place Lugar appointed for you to serve, apontado para você servir. Nomeado para você servir. for you to serve, choisi pour toi. Lugar nomeado para você servir. Lugar nomeado para você servir. Father, we thank you Pai, te agradecemos for a place pelo lugar apontado para servir. Mantoribekata. Mantarabatalabalabala. Oh, Ramandala, Mantarabalabala. oh, Ladike Telelele, Emonde Catalamare, Beremandalo Berede, Ele, Yalore, Garamandole, Oh, yes. Sim, Senhor. Father, thank you. Père, merci. Pai, te agradecemos. Em nome de Jesus Just Cristo. sit down for 2 seconds. Donc asseyez-vous Apenas senta por alguns segundos. plus quand même. Senta por alguns segundos. 28. Mateus 28. And the angel appeared, isn't it? There was a great earthquake. L'ange a Mary apparu. Magdalene at the sepulchre. And he said, go quickly and tell the disciples he's risen from the dead. And verse 7, Versículo 7. before you into Galilee. There shall you see him. Lo, I have told you. Donc, le verset 7, et allez promptement et dites à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, et voici, il s'en va devant vous en Diz, Galilée. ide depressa e deseja aos seus discípulos que ergueu dos mortos, e eis que vai adiante de vós para Galileia, ali vereis, eis que vê-lo tenho dito. No versículo 9, Met them saying, Jésus all vint, hail. Then verse 10.
versículo 9, eis que Jesus lhe veio ao seu encontro dizendo, salve a ela. Aproximando-se, abraçaram-lhe aos pés e adoraram. E no versículo 10 diz que então lhe disse Jesus, não temeis, dizeis aos meus irmãos que vão para a Galileia e ali me verão. Là, E lá me verão. Amém. There shall they see. et là, ils me E verront. lá eles me verão. That's why it's important to go to Israel 7 times. É importante ir C'est important d'aller a Jerusalém 7 vezes na sua vida. These verses, you'll understand Galilee. Porque ao ler essa escritura você irá entender Galileia. Porque Galileia é tão longe de onde eles estavam. C'est loin de là où ils étaient. When you don't know the place, Então quando você não conhece lugares where Jesus died and where onde Jesus Cristo morreu, onde seu sepulcro estava, the Holy Sepulchre in Jerusalem. temos um templo de sepulcro santo que é a maior em Jerusalém, em Israel. La plus grande église au Calvaire. Yes. Sim. The biggest É um monumento maior em Jerusalém. É onde a cruz estava. you need to take a car and go a couple of 100 kilometers. Galileia, você precisa pegar carro e ir alguns quilômetros. Talvez pode ir a 200 quilômetros distante, talvez de Ghana para Cape Coast. Si tu allais à Cape Coast, Very far Muito distante, on the motorway. na estrada principal. So when Jesus was telling his disciples, Então, quando Jesus Cristo estava quando dizia aos discípulos que diga-os para ir a Galileia, somewhere else, era um lugar completamente longe, um lugar completamente diferente. so why could he, if he was a spirit, Então, por que se ele era um espírito, see them right there in Jerusalem? por que não viu lá exatamente em Jerusalém? Or you don't understand my Ou não está a perceber a minha questão? why go to Galilee Por que ir a Galileia and meet them there? e encontrar eles lá? rencontrer là-bas. Não? Yeah. But they had to walk all the way to Galilee. Mas deviam caminhar até Galileia. Certain journeys you need to make. Então, existem certas jornadas que você deve fazer, se bem que você vai se tornar alguma coisa no reino de Deus. Going to have to travel Terás que viajar, sim, to these places para esses lugares, for your own sake. para o seu bem-estar. Journey is going to make a difference in your spiritual life. E a viagem vai fazer uma diferença na sua vida espiritual. What you need by staying at home. Você não vai ter aquilo que tu precisa por apenas ficar em casa. E se o Espírito está a guiar, Go somewhere. se o Espírito está a guiar para ir em algum lugar, estar em algures, Être quelque part, então você deve ir para lá. Você deve estar lá. Lindo, bonito. Without going to Nigeria, Sem ir à Nigéria, you never know certain things. nunca irá saber de certas coisas. je connais. One time we were having a crusade somewhere in Ghana. Une fois, Em algum tempo tínhamos cruzado em Ghana e Deus falou comigo, vá à Nigéria. au Nigeria. Stop all the things you are doing and go to Nigeria. Arrête Para todas as coisas que estás fazendo, vá à Nigéria. Sim. E tivemos que fazer uma virada. E fomos diretamente à Nigéria. Just after that, Depois daquilo, Boko Haram started. o Boko Haram começou e tivemos que sair. Se não tivéssemos ido à Nigéria, Certain things. não teremos sabido sobre certas coisas. Amen. Amém. Are you listening to me? Estão me escutando? Where is God telling you to go as Então, spiritual? onde é que Deus está te dizendo para você ir como parte da sua jornada espiritual? There are places I've been invited to preach, Há lugar que eu fui convidado para pregar, but it was more of education for me. Mais c'était plus mas era mais para educação para mim, assim que eu fui para lá. It was more of something to learn Era mais para eu aprender algo lá, para mim, than anything else. do que outra coisa. Sim. And everywhere you go, Em qualquer sítio que for, se bem que fosse convidado, sempre considera que Deus está te mostrando alguma coisa. Às vezes Deus quer te mostrar países. want to show you where to reach out. Às vezes Deus quer te mostrar onde deves alcançar. You know, South Sabes? cannot go out of my heart. l'Amérique. A América do Sul nunca vai sair do meu coração, porque eu já estive lá. Já andei de um lado para o outro naquele lugar. Já vi coisas. And God spoke to me whilst I was, E Deus falou comigo enquanto eu estava lá. whilst I was in Nigeria. Enquanto eu estava em Nigéria, Deus falou comigo. To me when I was in Ethiopia. E Deus falou comigo quando eu estava em Etiópia. God speaks to you when you go to certain places. Deus fala contigo quando você vai a certos lugares. Et
que Deus não há de falar contigo enquanto estiver em casa. Like, look in your life. Se quiseres, olha para a tua vida. That when you arrive at a place where He has called you to be, E vais ver que sempre que a chegar no sítio onde Ele te chamou, a voz dele começa a falar contigo. go and tell my brethren, Então disse, vai, diga meus irmãos que devem ir a Galilee e lá irão me ver. by the Sea of Tiberias, Lembra ao lado do mar Tiber, no João capítulo 21? if ever there was a time to believe that Jesus rose from the dead, it is in that chapter. Se existisse um momento em que devesse crer que Jesus Cristo ressuscitou, é exatamente naquele capítulo. Ele disse, Ate with the disciples, e sentou lá e comeu com os discípulos. said to Peter, É ali onde disse ao Pedro, if you love me, se você me ama, feed my sheep. cuida das minhas ovelhas. He had an extensive discussion with them, E teve uma discussão enorme com eles, which is recorded. que foi escrito que essa é uma pessoa que devia estar morta e está a escrever o seu discurso. É uma das grandes evidências que Jesus Cristo ressuscitou da morte. Se tu me amas, alimenta, apacenta minhas ovelhas. Amém. Então, senhores e senhor, onde é que o Senhor ordenou para que você esteja? Não se separa a si próprio disso. Caso contrário, não irás cumprir o seu ministério. Every standing. Todo mundo parado. Father, thank you for this amazing time. Pai, muito obrigado por esse tempo maravilhoso. Guia-nos By your Holy Spirit, pelo seu Espírito Santo. show us the apostles, Mostra-nos os apóstolos, the evangelists, os evangelistas, the teachers os professores that you have called for us. que, Tu as appelés dans nos vies. que nomeas para nós. Far from them. Que não estejamos longe deles, De ces personnes. Have been. assim como temos estado. Guide us Guia-nos by your mighty Holy Spirit. pelo seu Espírito Santo. Lead us Guia-nos by your mighty Holy Spirit. pelo seu Espírito Santo poderoso. Bring us, Lord, Traga-nos, Senhor, back. de volta. Open our eyes. Abra nossos olhos. Pray right now and ask God, who is your pastor? Ore e peça a Deus, pergunta a Deus quem é teu pastor, quem é teu professor, quem é teu apóstolo, quem é o teu professor, Places e qual é o lugar God has brought to your life. que Deus trouxe para a tua vida, que você não escolheu, mas Deus escolheu para ti. Apôtres, prophètes. Obrigado, Senhor, Choisi pour moi. Great blessing. por essa grande bênção. Quels sont les endroits? Quels sont les prophètes? Qui sont les évangélistes? Mando shendere bakanda rabasata rabababababa. Mando shekabanda rababanda ramamabababa. Mando rebekata zando rebahata. Te damos glória, te damos graça, em nome de Jesus Cristo. De Jésus. Amém e amém. Bless you. You may be seated. Deus abençoe, podem sentar. We are taking yet another break. Estamos a levar um outro intervalo. We are going to give an offering again. Iremos dar uma oferta novamente. Iremos voltar para a última secção, que irá começar exatamente às 11 horas. Take your offering out. Leva a sua oferta. Eu quero orar contigo mais uma vez. Father, thank you for the opportunity Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu para fazer parte dessa conferência incrível. Muito obrigado porque os desastres estão a terminar, a confusão está a terminar, a desconexão está a terminar. Obrigado, Pai Celestial, por nos trazer num lugar maior onde seremos conectados de volta para os nossos apóstolos, os nossos profetas, o nosso professor e os nossos pastores, os nossos pais, ao lugar que nos chamaste para que nós estejamos lá. Eles não serão retirados de lá. E não estaremos distantes de lá. Obrigado pela reconexão, por nos estabelecer. Em nome de Jesus Cristo. Oramos. Amém. God
Deus te abençoe. Give your special offering. Eu quero que dê a sua oferta especial neste momento. Whatever you want Eu sei que Deus vai te abençoar. to support the ministry. E qualquer coisa que estás para dar, dê para apoiar o ministério. E nós levantamos oferta a qualquer secção. Se não queres dar, então pode sair logo no fim de qualquer secção. Então nós levantamos oferta em qualquer secção e será uma bênção para ti. Então nós ouvimos o suficiente para permanecer em toda a conferência. Amém. Podes dar através do sistema online. Pode semear a sua semente e será uma grande bênção. Amém. Lindo. Father, thank you. Pai, muito obrigado por nos abençoar. For touching our lives. Obrigado por tocar nossas vidas. Thank you for sending your mighty Holy Spirit. Obrigado por enviar o seu poderoso Espírito Santo sobre nossas vidas. Te damos glória e damos louvor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. God bless you. Deus te abençoe. We shall be back Então, hours time. teremos de volta a uma hora de tempo, exatamente 11 horas para Ghana.